No amanhecer de uma sexta-feira, no dia 13 de outubro de 1307, cavaleiros de manto branco foram arrancados de suas fortalezas em toda a França. Guardas reais, a mando do rei Filipe, invadiram capelas, quartéis e armazéns. O que se buscava não era apenas prender homens. Procurava-se algo mais: um segredo, um tesouro, um poder que os templários teriam acumulado durante 2 séculos de cruzadas. Documentos foram confiscados, baús selados. Mas muitos relatam que na noite anterior, carroças pesadas partiram de Paris em direção a portos secretos. O que carregavam? Ouro, relíquias sagradas ou pergaminhos que poderiam abalar a própria igreja? Desde então, a lenda cresceu. Alguns afirmam que o Santo Graal esteve em posse dos templários. Outros falam da Arca da Aliança, escondida em subterrâneos. Há ainda quem acredite que apenas o ouro dos fiéis foi levado para enriquecer linhagens ocultas. Mais de 700 anos se passaram. Mas a pergunta ecoa: onde está o tesouro perdido dos templários? Foi destruído, enterrado em cofres de pedra, ou atravessou os mares para terras distantes? Hoje, vamos seguir as pistas deixadas em crônicas, mapas e testemunhos. Vamos explorar fortalezas em ruínas, documentos esquecidos e lendas que nunca morreram. Porque por trás do mito, pode haver uma verdade enterrada sob séculos de silêncio. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mais conhecida como Templários, nasceu no início do século XII, em meio ao fervor das Cruzadas. Fundada por nobres cavaleiros franceses por volta de 1118, tinha um propósito declarado: proteger peregrinos que viajavam até Jerusalém, recém-conquistada pelos cristãos. Em poucos anos, a pequena fraternidade tornou-se uma das instituições mais poderosas da cristandade. Reconhecida oficialmente pela Igreja em 1129, a ordem recebeu privilégios únicos: isenção de impostos, direito de atravessar fronteiras sem pagar pedágios e submissão direta apenas ao Papa. Com essas prerrogativas, os templários expandiram-se rapidamente. Estabeleceram fortalezas no Oriente, construíram igrejas e castelos na Europa e acumularam vastas propriedades. Mas a verdadeira força da ordem não estava apenas na espada, e sim nas finanças. Criaram uma rede de depósitos e empréstimos que muitos historiadores consideram o embrião do sistema bancário europeu. Reis, pontos nobres e até papas confiaram suas riquezas aos templários. Um peregrino podia depositar dinheiro em Paris e retirá-lo em Jerusalém mediante cartas de crédito. Essa sofisticação fez da ordem uma potência econômica sem precedentes. A fama de disciplina militar, devoção religiosa e riqueza alimentou tanto admiração quanto inveja. Durante 2 séculos, os templários combateram em batalhas decisivas nas cruzadas. Ergueram fortificações estratégicas, como o Castelo de Tomar em Portugal, e tornaram-se símbolos da causa cristã. Contudo, à medida que o ímpeto das cruzadas diminuía, surgiam também dúvidas e rumores. Muitos se perguntavam: como a ordem conseguia acumular tanta fortuna? Estariam apenas guardando riquezas de terceiros? Ou haviam encontrado tesouros sagrados em Jerusalém? Lendas começaram a florescer. Crônicas sugeriam que, sob as ruínas do Templo de Salomão, os templários teriam escavado câmaras secretas. Ali, talvez, encontraram relíquias como o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Embora nenhuma prova concreta tenha sobrevivido, tais histórias circularam por toda a Europa medieval, reforçando a aura de mistério em torno da ordem. No início do século XIV, os templários estavam em seu auge. Possuíam centenas de propriedades espalhadas pelo continente, de Portugal à Hungria. Administravam rotas comerciais, criavam gado, controlavam portos e cobravam rendas. Sua influência política era tão grande que se tornaram aliados indispensáveis de reis e príncipes. Mas essa grandeza foi também sua ruína. O rei Filipe IV da França, endividado com a ordem, começou a vê-los como ameaça. Em parceria com o Papa Clemente V, orquestrou uma perseguição sem precedentes. Em 13 de outubro de 1307, cavaleiros foram presos em toda a França. A
acusados de heresia, idolatria e crimes secretos. Foram torturados até confessarem. Muitos foram queimados na fogueira, incluindo o último grão-mestre, Jacques de Molay, em 1314. E foi justamente nessa queda brutal que nasceu a lenda do tesouro perdido. Crônicas relatam que, na noite anterior às prisões, carroças carregadas deixaram Paris rumo a destinos desconhecidos. O conteúdo? Ninguém sabe. Alguns dizem que era ouro suficiente para pagar exércitos. Outros acreditam que eram manuscritos e objetos sagrados de valor incalculável. Desde então, fortalezas templárias abandonadas, como as de Tomar, La Rochelle e outros bastiões, tornaram-se pontos de especulação. Naquela manhã de 13 de outubro de 1307, a cidade de Paris despertou em choque. Guardas do rei Filipe invadiram a sede central dos Templários. Cavaleiros foram arrastados de seus dormitórios, capelas foram lacradas, baús de ferro foram arrombados. Mas o que surpreendeu os invasores foi a ausência de algo esperado. Os cofres estavam quase vazios. Segundo relatos de cronistas posteriores, na noite anterior às prisões, carroças pesadas haviam deixado a capital sob proteção templária. Testemunhas falaram de veículos cobertos por lonas, escoltados em silêncio, avançando em direção ao rio Sena e talvez ao porto de La Rochelle, na costa atlântica. Dali, acreditam alguns, navios zarparam levando o que restava da fortuna templária para destinos incertos. O suposto desaparecimento dos tesouros abriu um campo fértil para especulações. Alguns sugeriram que os templários haviam transferido ouro e prata para castelos fortificados em regiões distantes, como Tomar, em Portugal, ou Roslin, na Escócia. Outros acreditaram que as riquezas não eram apenas monetárias, mas sim relíquias sagradas encontradas no Oriente, o Santo Graal, a Arca da Aliança ou pergaminhos secretos que poderiam abalar a Igreja. As lendas se multiplicaram. Em Portugal, dizia-se que parte do tesouro foi protegido pelo rei Diniz, que acolheu os templários sob a nova Ordem de Cristo. Essa ordem herdou propriedades templárias e, séculos depois, financiou viagens marítimas que deram início às grandes navegações. Para muitos, a riqueza que impulsionou o Império Português teria raízes templárias. Na Escócia, surgiram histórias ligando os templários à Batalha de Bannockburn, em 1314. Relatos tardios afirmam que cavaleiros exilados ajudaram os escoceses contra os ingleses, e que com eles estaria parte do tesouro. Embora essa versão careça de provas, ela reforçou a ideia de que os templários espalharam sua fortuna pela Europa. O porto de La Rochelle tornou-se outro ponto central na narrativa. Documentos mencionam que a ordem possuía ali uma frota naval significativa. Se o tesouro foi realmente embarcado, poderia ter cruzado o Atlântico muito antes de Colombo, chegando a terras desconhecidas. Teorias modernas até sugerem ligações com a América pré-colombiana, embora sem evidências concretas. Castelos e igrejas medievais guardam pistas ambíguas. Em Tomar, em Portugal, símbolos templários adornam capelas, e corredores subterrâneos ainda intrigam arqueólogos. Em Roslin, na Escócia, gravuras misteriosas na capela construída no século XV alimentaram especulações de ligação direta com o Santo Graal. Cada pedra, cada escultura é interpretada como um indício. Na França, documentos da época reforçam o mistério. O inventário oficial das propriedades confiscadas em Paris listava dívidas, alguns objetos de culto e bens modestos, mas nada que correspondesse à fama de uma ordem rica e poderosa. Como uma organização que administrava fortunas de reis e príncipes poderia ter tão pouco guardado? A ausência se tornou prova do desaparecimento. Ao longo dos séculos, aventureiros, exploradores e sociedades secretas reivindicaram heranças templárias. Maçons do século XVIII viam-se como descendentes espirituais da ordem e alegavam preservar parte do conhecimento oculto. No século XIX, escritores românticos popularizaram a busca pelo Santo Graal, vinculando-o diretamente aos templários. E no século XX, escavações em locais como Jerusalém
e Rennes-le-Château reacenderam rumores de um tesouro escondido sob igrejas antigas. O desenvolvimento do mistério não está apenas nos objetos desaparecidos, mas também no silêncio que os envolve. A Igreja, após a extinção da Ordem, pouco falou sobre o destino das riquezas. O Vaticano manteve documentos em segredo por séculos. Apenas em tempos recentes, alguns arquivos foram abertos, confirmando perseguições, mas sem revelar onde as carroças de Paris realmente foram parar. Enquanto isso, o imaginário popular alimenta a ideia de que em algum lugar, em cavernas, criptas ou baús enterrados, repousa o maior tesouro da Idade Média. Não apenas ouro, mas segredos que poderiam redefinir a história do cristianismo e da própria Europa. À medida que os séculos passaram, o enigma do tesouro templário se transformou em terreno fértil para teorias, confrontos intelectuais e disputas de fé. O que realmente desapareceu em 13 de outubro de 1307? E por que, até hoje, não se encontrou vestígio convincente de um tesouro tão famoso? A explicação mais simples defende que o tesouro era, de fato, financeiro. Como banqueiros da cristandade, os templários administravam depósitos de reis, nobres e comerciantes. É plausível que grande parte dessa riqueza tenha sido transferida às pressas para fortalezas distantes, ou mesmo embarcada em La Rochelle. Crônicas sugerem carroças pesadas partindo de Paris na noite anterior às prisões. O conflito está na ausência de provas. Nenhum inventário posterior confirmou a chegada dessas riquezas a outro local. Outros acreditam que o verdadeiro tesouro não era ouro, mas sim manuscritos e segredos encontrados em Jerusalém. Durante sua instalação no Templo de Salomão, os cavaleiros teriam escavado catacumbas antigas. Alguns estudiosos sugerem que ali poderiam ter encontrado textos apócrifos, mapas secretos ou até documentos que questionariam fundamentos da Igreja. Se fosse verdade, esse material seria explosivo, razão suficiente para que Filipe IV e Clemente V desejassem eliminar a Ordem. Entre as lendas mais difundidas está a posse do Santo Graal ou da Arca da Aliança. Escritores medievais e modernos reforçaram essa possibilidade, conectando os templários às maiores relíquias do cristianismo. O conflito é evidente. A ausência de provas arqueológicas confronta séculos de tradição oral e literatura. Igrejas como Roslin, na Escócia, com suas esculturas misteriosas, são vistas como mensagens codificadas, que apontariam para a guarda dessas relíquias. Alguns historiadores defendem que o tesouro nunca foi centralizado. Em vez de um único cofre, as riquezas estavam espalhadas por centenas de propriedades templárias pela Europa. Assim, quando as prisões ocorreram, já não havia um tesouro único, mas sim inúmeros pequenos cofres que foram absorvidos gradualmente por nobres, reis e novas ordens religiosas, como a Ordem de Cristo em Portugal. Nesse caso, o mito de um grande tesouro único pode ser apenas fruto da imaginação popular. Há ainda quem sustente que os templários deliberadamente esconderam seu tesouro para que jamais fosse recuperado. Túneis subterrâneos em fortalezas, cavernas secretas e até ilhas isoladas são apontados como possíveis refúgios. O tesouro, nesse cenário, seria um símbolo de resistência, destinado a permanecer invisível como forma de preservar a memória da Ordem. Essas hipóteses revelam um conflito central. De um lado, a fé e a imaginação que alimentam o mito. De outro, a razão histórica que busca evidências. Para os crentes, o tesouro pode estar ligado a um segredo divino, protegido até o fim dos tempos. Para os céticos, trata-se apenas de uma combinação de riquezas comuns e registros perdidos. O que une ambos é a ausência de resposta definitiva. O ponto mais perturbador é que, mesmo com séculos de investigações, nenhuma teoria prevaleceu. Escavações em Tomar, La Rochelle e Roslin revelaram símbolos, mas não cofres cheios de ouro. Arquivos do Vaticano abertos no século XXI confirmaram a perseguição aos templários, mas não mencionaram tesouros desaparecidos. Quanto mais se procura, mais o mistério se aprofunda. Quando se trata do tesouro perdido dos templários,
É essencial separar aquilo que está documentado historicamente do que pertence ao domínio da lenda. Está bem registrado que, em 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão em massa dos templários. Documentos da época confirmam que muitas propriedades foram confiscadas: terras, igrejas, castelos e alguns objetos litúrgicos. Os registros de inventário feitos pelos oficiais reais mostram riqueza, mas não o tesouro imenso, descrito em lendas posteriores. Também é fato que a ordem possuía uma rede bancária sofisticada, com depósitos e empréstimos a reis e nobres. Há referências de cronistas ao desaparecimento de carroças na noite anterior às prisões em Paris, mas não existem provas materiais de que transportavam tesouros. A frota naval de La Rochelle, frequentemente citada, de fato existia, mas nenhum documento confirma que navios tenham partido carregando riquezas. Não há evidências arqueológicas de que os templários possuíram o Santo Graal, a Arca da Aliança ou manuscritos secretos que abalariam a Igreja. A ligação entre os templários e lugares como Roslin, na Escócia, surgiu séculos mais tarde, reforçada por tradições maçônicas e pela literatura romântica. Essas associações são mais simbólicas do que históricas. Portanto, o que se pode afirmar com certeza é que os templários foram uma ordem poderosa, rica e influente, cujo patrimônio foi em grande parte absorvido por monarquias e pela Igreja após sua queda. O mito de um tesouro oculto, no entanto, permanece sem provas, e talvez seja justamente essa ausência de respostas que mantém viva a busca, alimentando séculos de mistério e fascínio. 7 séculos se passaram desde a queda dos Templários, e ainda hoje, o enigma de seu tesouro ecoa como uma sombra persistente da Idade Média. Ouro, relíquias ou manuscritos secretos, não importa a forma, o mistério continua vivo, porque toca algo maior do que a simples riqueza material. Ele fala do poder da fé, da fragilidade das instituições humanas e da eterna busca por respostas escondidas sob as pedras do passado. Cada castelo em ruínas, cada capela marcada com símbolos templários, é visto como um possível ponto de revelação. Historiadores continuam escavando arquivos, exploradores investigam cavernas, escritores reinventam lendas. Mas, até agora, nenhuma prova definitiva foi encontrada. Talvez o verdadeiro tesouro não esteja em cofres de pedra ou em navios desaparecidos, mas na própria história que os templários deixaram. Uma história de coragem, disciplina e mistério que continua a inspirar e a intrigar. E então, resta a pergunta: será que um dia o mundo descobrirá o que realmente aconteceu com o tesouro templário? Ou será que o maior segredo da Idade Média permanecerá para sempre enterrado no silêncio da história?